Olá, eu sou a pastora Elisa Toma. Bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda aula do Caminho Perfeito. Na aula 1, nós aprendemos sobre quem escreveu a Bíblia. E nessa aula, vamos falar sobre algumas características de Deus: sua onipresença, sua onisciência e sua onipotência. Ou seja, você vai aprender que Deus está em todos os lugares, que Deus sabe de tudo e que Deus pode tudo. Saber disso vai fundamentar o seu conhecimento do Deus Pai, assim como fundamentou o meu conhecimento. Vamos entender primeiro a onipresença de Deus. Onde Deus está? Ele está perto ou ele está longe? Deus está em todos os lugares. Isto está escrito no livro de Jeremias 23 e 24. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Outra pergunta: é possível fugir da presença de Deus? Você consegue fugir da presença de Deus? A resposta é não. Não é possível. Isso está escrito em Salmos 139, do 7 ao 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Continuando, será que eu posso conter Deus dentro de um templo? O grande engano das religiões é levar as pessoas a acreditarem que Deus não está em todos os lugares, somente nos templos. Não podemos conter Deus dentro de um templo. E isto está escrito em 1 Reis 8:27. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Podemos ver o exemplo da mulher samaritana. Nesta passagem, Jesus nos ensina que, independente do lugar que estejamos, a nossa adoração tem de ser espiritual e verdadeira. Isto está escrito em João 4, do 19 ao 24. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem em Jerusalém que é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus onipresente quer dizer que ele está em todos os lugares e que eu posso falar com ele andando na rua, no trabalho, na escola, no meu quarto, no banheiro, cozinhando, lavando roupa. Em qualquer lugar eu posso conversar com ele, pedir a sua ajuda e ele vai me ouvir.
Vamos entender agora a onisciência de Deus. Será que podemos esconder alguma coisa de Deus? Não conseguimos esconder nada de Deus. Ele conhece até os nossos pensamentos. Isso está escrito em Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Será que Deus vê as pessoas da mesma forma que o homem vê? Deus não vê as pessoas como o homem vê. Deus olha o coração. Ele conhece o profundo do seu coração. Podemos ver isso na escolha de Davi para ser rei, quando ele era ainda um pastor de ovelhas. Isto está em 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Às vezes, pensamos que por sermos pecadores, Deus nem sequer olha para nós. Isso não é verdade. Como Provérbios 15:3 nos ensina, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Vamos ler em Mateus 5:44 e 45. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vira chuvas sobre justos e injustos. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas e eu posso contar com a sua ajuda em minhas decisões e escolhas. Por último, vamos entender a onipotência de Deus. Será que existe alguma coisa difícil para Deus? Temos o exemplo na Bíblia da história de Abraão e Sara. Essa história começa em Gênesis de 1 ao 5 e vai até Gênesis 21, do 1 ao 6. Eu te recomendo a ler toda essa história. Você vai ver que o nascimento de Isaac foi um verdadeiro milagre. Abraão foi pai com 100 anos e Sara com a idade de 90 anos. Uma outra manifestação do poder sobrenatural de Deus foi a abertura do Mar Vermelho em Êxodo 14, 21 e 22, quando o povo de Israel tinha pela frente o mar e atrás o inimigo. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralhas à direita e à esquerda. Temos várias outras situações relatadas na Bíblia em que Deus manifesta o seu poder sobrenaturalmente. Para Deus, nada é impossível. Isto está escrito em Jeremias 32:17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes o céu e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Deus é onipotente. E agora, para fechar esta aula, quero te fazer uma última pergunta. Presta atenção. Se alguém te perguntasse como você pode ter certeza de que esse Deus onipresente, onisciente e onipotente te ama, o que você responderia? Boa pergunta, né? Deus te ama porque deu o seu
próprio Filho unigênito para te salvar. Isto está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Te garanto que não existe amor maior que este. Isto está em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Portanto, minha querida, meu querido, sinta-se amada, amado por Deus. Ele te ama de verdade. Mas mesmo Deus tendo todos esses atributos, Ele não nos força a segui-lo. Tremendo isso. Ele está esperando você convidá-lo a fazer parte de sua vida. Permita Deus entrar em sua vida hoje. Eu gostaria de orar por sua vida, para que você possa conhecer esse Deus Pai, que apesar da sua grandeza, te ama. E para que você possa experimentar esse amor de Deus em sua vida. Por favor, feche seus olhos que eu vou orar. Deus, queremos abençoar quem está nos ouvindo agora. Eu te peço que, além da tua onipresença, onisciência e onipotência, Ele conheça o teu amor e cuidado para conosco. Agradeço pelo poder da tua palavra e pela ação do Espírito Santo em nós, através do que acabamos de estudar. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Se você tiver alguma dúvida ou algum problema, entre em contato no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. Não se esqueça de responder e enviar o questionário. Te vejo na próxima aula. Deus te abençoe.